Olá, muito bom dia você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, agora para a gente analisar o que anda acontecendo no mercado do feijão. Boas notícias aí para quem tem feijão carioca, começou uma reação aí antes do tempo. Para quem tem feijão preto, não sei se alguém ainda tem esse produto na mão, mas o momento é interessante também por conta de uma reação bastante significativa aí nas cotações. E tem novidade que pode te ajudar a diversificar a lavoura e principalmente obter bons preços e bons mercados. Tudo isso na análise do meu amigo Marcelo Líders, presidente do IBRAF, que está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado do feijão e principalmente esse momento que o mercado vem passando. Um momento aparentemente de aperto de oferta ou de, se não aperto, pelo menos uma limitação de oferta aí do carioca, Marcelo. Vamos começar com a análise do feijão carioca, pode ser? Seja bem-vindo. Prazer, Alexander. Bom dia, boa semana para todo mundo aí. Veja só, nós temos um momento nos últimos anos em que aumenta a oferta de feijão carioca e de boa qualidade. É um momento em que a irrigação colhe. Por isso a irrigação cada vez mais usa os armazéns climatizados, planta variedades que tenham capacidade de ser armazenada, né, de escurecimento lento, para poder justamente armazenar. Só que nós temos um momento em que o preço cai, agosto, setembro, é normal o preço cair, e aí ali por outubro o preço começa a reagir de novo, porque na hora que o produtor colhe, ele colhe, tem contas para pagar, tem necessidades, né, prementes ali de caixa, e ele vai vender ao preço que tiver naquele momento. Muita gente vai vender. E parte do produto vai ser estocado e vai sendo comercializado até fevereiro, março do próximo ano. É quando normalmente a gente vê aí uma valorização bastante importante. O que aconteceu esse ano? Nós não temos como mensurar hoje o tamanho das perdas que aconteceram pelos mais variados motivos. Algumas regiões irrigadas, você tem uma restrição do uso de água, né? Já vieram com a armazenagem de água a níveis baixos, né? Então não teve como utilizar tudo que gostariam. Nós tivemos perdas com pragas, né? Entre elas a mosca branca, então diminuiu a produtividade. E a prova de que há menos produto é que 30 dias antes do que seria de se esperar, o preço começou a reagir. O preço chegou lá nos 200, 210 reais. É provável que durante essa semana, 240, 250, né? 240 já está confirmado, 245. Então, teve aí uma reação nos preços 30 dias antes do que poderia ser esperado. Agora, Marcelo, o comportamento desse preço, ou esse movimento de alta que começou a ser desenhado, ele tende a continuar, na sua opinião? Sim, a gente só não tem certeza do ritmo dele, né? Se você pegar o histórico, Tá tudo certo, pode continuar. Oi, Marcelo. Parece que a gente teve uma perda aí de conexão com o Marcelo Líders, lá, presidente do IBRAF. O Marcelo estava tentando ali a conexão. Vamos ver se ele já conseguiu. Infelizmente ainda não. Vamos fazer o seguinte, vou tentar fazer um resuminho de tudo até agora que o Marcelo falou. Se ele não conseguir reconectar nesse instante, a gente chama o intervalinho. Vamos lá. De acordo com o Marcelo Líderes, a gente teve aí uma movimentação positiva nos preços do feijão carioca, principalmente por conta aí de uma restrição de oferta, restrição que veio de uma irrigação mais restrita esse ano, falta d'água, né? Coisa que a gente já começa a perceber em muitas regiões produtoras, e também perdas por pragas, em especial a mosca branca. Isso tudo acabou reduzindo a oferta do feijão irrigado, que deveria estar no mercado agora. E o Marcelo lembrou que o feijão irrigado tem tradicionalmente um movimento de queda nos preços quando
esse feijão chega ao mercado para ser retomado esse movimento de alta a partir de outubro, quando o produtor já vendeu tudo que precisava vender para pagar as dívidas, e daí ele administra até o início do próximo ano a quantidade aí de feijão a ser colocada no mercado, e com isso o feijão se valoriza. Esse ano o que está acontecendo é uma antecipação aí desse movimento de alta. A gente já tem o Marcelo? Muito bem, temos o Marcelo Líder de volta. E, Marcelo, eu te perguntava se esse movimento de alta ele tende a continuar. Qual que é a sua opinião? Olha, a gente pega o histórico, né? Eu estava comentando sobre o histórico. O que tem acontecido, ou veio acontecendo nos anos em que a soja teve aí um protagonismo enorme, né? Preços bastante atrativos, então mudou também algumas coisas no mercado de feijão. O que aconteceu? Nós tivemos anos afetados também por essa condição de ter menos feijão durante o ano, um período de depressão dos preços, agosto, setembro, e uma valorização depois, ao longo do período, até a chegada da segunda safra nacional, e não da primeira, como era antigamente ali em janeiro. Então, teve anos que nós tivemos 15%, 20% de valorização em dólar, que é uma valorização importantíssima, entre setembro, outubro e dezembro. O ano passado deu 46%, acima de 45%, não tenho, vamos por 46%, tem até 49%, mas 46% que seja de valorização no ano passado entre agosto, setembro e dezembro. Então, essa valorização vai continuar. Olhando o histórico, sim, ela vai continuar. No que depender do volume de oferta, ela vai continuar. Porque o volume de colheita, não há colheita agora importante. A gente vai ter uma colheita no interior de São Paulo que já está computado aí no abastecimento, né, que pode ser um pouco melhor, um pouco pior. Sai antes ali de janeiro, sai aí no mês ali por volta de novembro. Mas nada que seja o suficiente para trazer uma depreciação do preço importante. O que pode acontecer, e aí vai o alerta para o produtor, que a gente tem que tomar cuidado. A gente está vendo um movimento nas sementeiras. Eu estou em Goiás, estou em Brasília hoje, rodei por Goiás esses últimos dias, nas sementeiras, conversando com as sementeiras que são associadas do IBRAF, e a gente viu um aumento de venda de sementes, principalmente de feijão preto, mas também de feijão carioca, o que já faz acreditar que a gente vai ter mais oferta, mais plantio pelo menos, né, de feijão da primeira safra, que vai ser colhido no início de 2025, do que nós tivemos em 2024. Mas, por enquanto, o horizonte que a gente tem para esse feijão que o produtor tem em casa, que está armazenado, é uma visão bastante positiva do ponto de vista de valorização, sim. Muito bem. Então, temos esse feijão que está sendo colhido agora com essa tendência de valorização, mas um alerta que se abre por conta de todo mundo correr para plantar o feijão carioca e isso trazer uma sobreoferta ali para a primeira safra. Temos alternativas, certo, Marcelo? Por exemplo, o feijão preto hoje, como é que está a situação do feijão preto? Uma valorização bastante significativa, você estava me contando? Exato. Por que valorizou de repente? Saiu ali de 270, 280 para 340, 350, né? Como é que pode? Subiu em 4, 5 dias no final de semana. Não foi bem assim. O que acontece é que, sabendo que o mercado tinha pouco produto, o empacotador faz o quê? Ele vai lá e compra, se previne, antecipa as compras dele, forma um estoque, e em algum momento esse estoque tem que ser reposto. Então, quando volta 2, 3 grandes compradores, né, mais ou menos ao mesmo tempo, e um percebe que o preço começou a valorizar, acaba antecipando, talvez nem precisasse já, mas antecipa daí a sua compra também, acaba dando aí uma grande valorização. Mas ela já era esperada no feijão preto por conta do desastre que foi a
produtividade da safra do Paraná. E eu diria para você que a Conab ainda não percebeu, ainda está colocando lá um volume de feijão que não corresponde à realidade. E o fato chancelado, ou seja, como é que a gente confere se realmente tem pouco feijão? O preço começa a subir, né? Feijão não é um produto que consiga ter manipulação. Você fazer talvez 30, 40 mil produtores ao mesmo tempo, não vamos manipular, agora nós não vamos vender. Empacotadores no Brasil disputam a prateleira ao máximo, né, para manter o seu produto lá e preço e tudo mais. Também não combina a hora de entrar, a hora de sair. Então, o que acontece? O preço acaba sendo a chancela, ou seja, a checagem final de que realmente houve uma quebra. Então, essa quebra aconteceu do feijão preto. Vai de novo um alerta. O que acontece? Com essa valorização do feijão preto e com a situação do feijão preto dos últimos 30, 40 dias, também os sementeiros estão dizendo que aumentou bastante a procura de semente de feijão preto, mais do que nos últimos 2 anos, para esse mesmo período. Então, qual é a sugestão, se a gente pode dar para o produtor, seria o quê? Ok, você tem a semente de feijão preto, você vai plantar feijão preto ou vai plantar feijão carioca, plante trabalhando com a ideia de vender mais devagar e não todo o teu produto no mesmo momento que os outros, para tentar melhorar um pouquinho, né, o teu preço médio. Foge da concentração de oferta, né, Marcelo? Exatamente. Nós temos aí uma possibilidade, sim, de voltar a ter exportação. Lembra que nós exportamos mais de 50 mil toneladas esse ano, baseados no fato de que tínhamos uma grande safra. Então foram exportados 50 e tantas mil toneladas. Podemos exportar de novo no início do ano que vem? Sim, podemos, mas por um valor mais baixo do que nós exportamos esse ano. Então, em 2023, no momento em que todo mundo esperava que o preço do feijão poderia, pela grande área plantada, chegar a R$170, R$160 no produtor, apareceu a exportação e o mercado ficou em 200, 210, 220, ficou por aí, remunerou relativamente bem o produtor que conseguiu colher, que não teve uma produtividade tão baixa. Marcelo? A gente está tendo... exportação. Opa, voltou, Marcelo. Que não teve uma produtividade tão baixa e acabou contando com a exportação. É isso, Marcelo? Exato. Então, a exportação foi importante naquele momento. Esse próximo ano, se realmente nós tivermos a produtividade média dos últimos anos aumentando muito a área, mais baixos. Então, como é que o produtor vai poder trabalhar isso? Se ele conseguir já se prevenir para ter o em casa, que tem condições, a conexão está... também vai administrando, né, os seus vencimentos, os seus investimentos, as suas compras, seus compromissos, para escalonar mais no início do ano que vem. Não concentrar em janeiro, fevereiro, porque provavelmente se plantar agora uma área grande, como como vem aparecendo aí no horizonte, a gente pode ter um momento de preços bem baixos lá em janeiro, fevereiro. Marcelo, você falou que a exportação ajudou o feijão preto em algum momento. Como é que está o cenário internacional em termos de produção, oferta, principalmente aí dos principais produtores? A gente tem uma Argentina que está com problemas de oferta nesse momento, né? Sim, um problema sério, né? Eles tiveram uma geada terrível, foi a pior safra dos últimos 10 anos da Argentina, em todos os feijões. No caso do feijão preto,
Por que a gente vai ter uma valorização importante de agora até colher essa próxima safra brasileira? Porque a gente, da Argentina, não tem muito o que vir de lá mais barato. O feijão da Argentina chega no Brasil, provavelmente vai chegar custando 340, 350 reais. Então a Argentina não tem como influenciar aqui. A Argentina também está sendo demandada pelo mercado mundial. O cenário do mercado mundial muda agora com a entrada da safra do hemisfério norte, principalmente ali dos americanos, né? A safra, por enquanto, pelo que a gente tem visto, aumentou um pouco a área, vem bem, né? As lavouras vêm bem, mas elas têm aí um setembro inteiro e parte de outubro para chegar no final delas. Nem todos os climatologistas são otimistas com respeito ao clima nesse período para eles lá. Então, pode acontecer alguma perda, né, nas lavouras. Eu tive a oportunidade de ouvir aí o Dr. Molion falando a respeito do clima nos Estados Unidos e não há uma garantia de que eles vão conseguir colher tão bem essa safra. Lembrando, todo mundo ouve muito falar a respeito do clima, né? O Daniel está percorrendo lá as lavouras de soja e de milho, então está acompanhando o que está acontecendo ali. A área de feijão, imagine que ela é mais próxima do Canadá. Então, consequentemente, ela tem frio mais cedo, pode ter um clima um pouco distinto do que tem nessa área, onde o Daniel está percorrendo lá nos Estados Unidos, né, nessa viagem que estão fazendo lá. Agora, o México é a chave de tudo, e o México, não tinha semente suficiente para plantar tudo o que queria. Chama atenção que a região mais baixa onde é plantado no México é 1.200 metros, então pode ter frio mais cedo, pode ter uma série de circunstâncias lá. O estoque de feijão preto mundial está baixo, por conta do que aconteceu ao longo dos últimos meses, e a possibilidade de exportação existe. É claro que ela vai se configurar num volume maior a partir de fevereiro, março do ano que vem. Muito bem. Bom, então temos cenários promissores, porém com alerta para a próxima safra, o próximo plantio. Agora, Marcelo, vou pedir para o Matheus colocar na tela a imagem de um produto novo, IAC 2157, é um feijão branco que está pronto para ser plantado. Afinal de contas, a pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas já evoluiu e agora eles já têm sementes, pelo que eu entendi, para começar a expandir a produção desse tipo de feijão aqui no Brasil. Dá um cenário para a gente do que representa essa possibilidade e qual é a atenção que o produtor deve ter em cima dessa variedade e, mais do que isso, onde que ele pode ser plantado, Marcelo? Olha, bom, vamos começar pelo final da tua pergunta. Onde ele pode ser plantado? Ele é um feijão grande, como vocês podem ver, né? Ele é um feijão de 180, 185 grãos em 100 gramas. Então é um feijão bem grande. Vocês conhecem esse feijão da dobradinha. Algumas regiões do Brasil têm esse feijão nas saladas. O Brasil não produz esse feijão ainda. É a primeira vez que nós temos semente desse feijão. Já tentaram plantar grão da Argentina e tudo mais aqui, nunca deu certo, né? Porque ele não estava aclimatado para cá. Para você ter uma ideia, esse feijão levou cerca de 8 anos de trabalho do Dr. Alisson e do Dr. Carbonel no IAC em Campinas e pelo Brasil afora. Isso, estamos te ouvindo, pode continuar. Tá. Então, essa pesquisa resultou num feijão aclimatado para o Brasil, mas ele é um feijão andino, então ele é um feijão de altitudes maiores. Então é um feijão que provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade a 200, 300 metros de altitude, mas ele vai muito bem em 600, 700, 800 metros. Agora, Marcelo, é um feijão que o brasileiro consome, tem mercado para ele. O que dá para dizer sobre o feijão branco?
Olha, o feijão branco nós importamos da Argentina, chega bastante caro no mercado. Se você for aí dar um pulinho no supermercado hoje, ou nos próximos dias, passa na gôndola de feijão branco, dá uma olhada no preço que ele é vendido. Por que ele é esse preço? Porque nós importamos ele da Argentina. Nós consumimos aí ao redor de 12 a 15 mil toneladas desse feijão por ano, todo ele importado da Argentina. Mas qual é se fosse por esse mercado, a gente pode dizer, não é um mercado tão grande para o produtor se preocupar em produzir ele, vamos continuar importando da Argentina. Só que, no preço que ele é vendido hoje, é 14 mil toneladas. Com a boa performance que se espera dessa variedade do IAC 2157, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um custo de produção mais baixo, vamos ter uma possibilidade ao longo dos próximos anos aí de ir aumentando a quantidade disponível dele e a gente exporta o excedente. Quer dizer, se o Brasil plantar e tiver 50 mil toneladas é problema? É problema para os argentinos, porque eles exportam 150 mil toneladas desse feijão e trabalham meio sozinhos no mundo. E é um feijão Então, competitivo, essa variedade do IAC, Marcelo? Competitivo no que diz respeito a interesse internacional por ele? sim, sim, nós só não exportamos ele porque nós não temos. Então, se a gente tiver esse feijão, nós vamos ter um mercado interno maior, que o preço vai ficar mais baixo do que importar da Argentina, né? Aquilo que você vende pouco, né, tem pouca escala lá no supermercado, ele consequentemente vai custar mais caro, ele roda mais devagar. Você diminuindo um pouco o preço, seguramente em 2, 3 anos, tendo disponibilidade desse feijão, nós dobramos o consumo interno. Então já vamos aí a 30 mil toneladas de consumo interno. É um feijão que vai muito bem no paladar do brasileiro, que está acostumado com feijão carioca, né, que é um feijão de um sabor suave, não tão marcante quanto o feijão preto. Não é tão adocicado, talvez, como o feijão cranberry ou rajado. Né, ele tem ali uma característica própria e vai muito bem em várias receitas. Inclusive, eu acho que está na hora de eu testar aqui, porque o pó desse feijão emagrece. Lembra aquela história do pozinho de feijão que toma antes do almoço, que tem faseolamina? É esse feijão Sim. branco que tem a faseolamina. Então, a gente vai poder divulgar aí também para esse tipo de uso. Voltando à questão do mercado mundial, eles colocam 150 mil toneladas desse feijão por ano, é, perderam a safra esse ano, é a pior safra que eles já tiveram de feijão branco nos últimos 10, 12 anos. A produtividade ficou abaixo de 500 quilos por hectare. E é um mercado interessante para o Brasil. Por quê? Se nós produzirmos ele com as tecnologias disponíveis do uso preferencial de produtos biológicos, nós vamos ter um produto sem resíduo que vai poder ser oferecido para a Europa. Né? Então, vender feijão para a Europa significa vender feijão para o mercado que paga bem pelos feijões. Então, nós temos aí um horizonte bastante interessante para o IAC 2157. Foram mais de 8 anos de desenvolvimento, não foi fácil chegar num feijão que tivesse a condição de ser produzido nas condições de clima do Brasil. Havia uma distinção, tanto que levou tanto tempo para conseguir achar a melhor forma, né, de produzir esse feijão. O IAC tem sementes desse feijão para o próximo ano, né, vai existir já para o plantio da segunda safra do ano que vem, já tem semente disponível. Então, é mais uma perspectiva para o produtor. Ah, Marcelo, mas um feijão que é 150 mil toneladas no mundo, a gente planta o carioca, que é 1.800.000 no Brasil, ok? Só que sobrando o carioca, nós ainda não temos mercado internacional. Uma outra hora a gente fala disso, estamos trabalhando para ter. Mas são 150 mil toneladas, ou desculpa, vamos produzir umas 50 mil toneladas. É 50 mil toneladas a menos de feijão carioca que vai precisar produzir. Aí você entra com feijão preto. Ah, nós podemos produzir mais aí umas 200 mil toneladas anos de feijão preto e vamos atender parte do mercado mundial. Pronto, já temos 250 mil toneladas e área a menor do feijão carioca, né, sendo utilizada para esses feijões que têm mercado mundial. Aí entra o rajado. Pode colocar aí mais umas
150 mil toneladas. Aí entra o vermelho, mais 100 mil toneladas. Aí entram os fradinhos. Aí entra o Navy Beans, que foi também lançado pelo IAC nesse ano, um feijão branco menor. Estamos trabalhando o mercado lá fora para para que os países saibam que nós temos como produzir. E aí você vai pegando as 18 variedades que nós temos hoje, que não tínhamos em 2010, que tem mercado interno e externo, né? Então, o feijão tem aí uma possibilidade dos produtores aproveitarem todo o conhecimento, a bagagem que tem de produção de feijão carioca, né? Não há a menor dúvida de que o produtor tem hoje as condições de aplicar conhecimento, manejo e todas as tecnologias e ser hiperprodutivo no feijão carioca, né? Já há notícias de 55 hectares que colheram 100 sacos de feijão carioca. Média nos irrigados, ano normal de clima nos irrigados, 70 sacos é o mínimo que se espera que um produtor consiga retirar, né? Então, o produtor sabe produzir muito bem o feijão carioca. Agora, aplica esse conhecimento nesses outros feijões e eu arrisco a dizer para vocês, o Brasil é hoje já um dos países mais competitivos para a produção de feijão. Tanto que lá fora, quando a gente fala que o Brasil está começando a ver para produzir feijão alúbia, como esse que a gente mencionou agora, o pessoal abre o olho e fica, ai, ai, ai. O Brasil vai produzir esse feijão? Então, se é ai, ai, ai para eles, é que é bom para nós. Boa, Marcelo. Isso é importante e, mais uma vez, a gente está aqui, né, Marcelo, reforçando a importância da diversificação, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Enfim, uma conversa que a gente já vem tendo aí há quantos anos, né, Marcelo? E tem dado certo, né? Preta. Pois é. E tem dado certo, né, Marcelo? Em alguns momentos a gente tem aí incrementado a exportação, principalmente, e os resultados estão aparecendo, né? Principalmente agora com a divulgação do feijão brasileiro lá fora, né? Sim, e a gente deve muito disso a vocês, do Notícias Agrícolas, tá? Que desde sempre deram espaço para a gente levar essas informações de feijão aos produtores. E deve-se muito aos produtores e aos agrônomos que foram acreditando nisso, vendo que isso poderia acontecer, colocando o Brasil, por exemplo, num estalar de dedos para quem está lá fora, aqui foi muito trabalho, né? A exportar 50 mil toneladas de feijão preto. O Brasil até o ano passado, o máximo que havia exportado era 8 mil toneladas. Mas quando foi que a gente começou a falar disso e trocar ideias aqui, levar essa informação para os produtores, vocês abrem os microfones para que isso chegue aos produtores? Foram muitos anos a gente falando sobre isso e essa possibilidade, até que ela teve um momento de ter aqui um volume, né, ter um preço aqui dentro que permitisse que a gente pudesse atuar lá fora. E eu digo para vocês, vai acontecer a mesma coisa se a gente seguir nessa linha com o feijão, esse feijão alúbia, o IAC 2157, que está sendo lançado agora. Lançado agora não, ele já foi lançado tem uns 2 anos. Até você ter a semente e condições de fazer plantio comercial, leva sempre mais um tempo. Então a gente chegou nesse tempo agora. Isso vai acontecer com o 2157, vai acontecer... Lembra do feijão tigre que nós já falamos? Sim. Feijão tigre passou por um longo período, além do período anterior de testes de 8 anos, por mais 7, 8 anos adaptando ele a algumas pragas que tem no Brasil. Ficar um pouco mais resistente a isso, aquilo. Enquanto isso, o mercado foi trabalhando, o mundo foi mudando, né? Os preços de feijão foram mudando. E agora a gente vai ter, a partir do ano que vem, também a possibilidade. Em outro momento a gente fala sobre esse feijão. O feijão rajado. Quanto tempo nós falamos no feijão rajado? E graças ao bom Deus o produtor acreditou. Está vendendo feijão rajado a R$300 e o carioca a 240, que a gente falou agora há pouco, né? Por que ele está conseguindo vender o feijão dele a R$300? Porque tem mercado internacional. O que a gente precisa continuar fazendo é cada vez mais sintonizar, né, a sintonia fina que tinha antigamente da televisão, né, que era o quê? Você já sabe do mercado, você sabe da tendência, a tecnologia acompanhou,
as instituições como Embrapa, IDR e IAC acompanharam na velocidade que puderam, na máxima velocidade que puderam, mas pesquisa demora, né? Agora, ter o produto. Então, agora quando é que é melhor plantar o branco, plantar o tigre, plantar o preto, plantar o rajado, plantar o vermelho. Então, o produtor brasileiro tem hoje, né, aquele produtor que é pescador sabe, ele tem na maleta dele de pesca vários tipos de como é que é? De fisga, não, Anzol? enfim, de anzol lá, tá? Para pegar o peixe, vários tipos, tá? É a mesma coisa no feijão, gente. Nós vamos precisar o quê? Observar o mercado, né? Olhar o rio, saber o que tem ali e aí colocar no mercado aquele produto que vai chamar o negócio lá fora. E para quem tem medo que falte feijão no Brasil, fique tranquilo. É isso que vai garantir que nós tenhamos feijão no Brasil nos próximos anos. Porque é isso que garante para o produtor que ele, produzindo, não vai ficar com é, um mico na mão, né? Ele vai ter aonde colocar. Então, para isso, precisa o quê? Continue seguindo a gente aqui, entre em contato com o IBRAF, venha para o Clube Premier, seja um produtor profissional, acompanhe dia a dia esse mercado e você vai saber qual é o feijão e qual é o melhor momento para você vender. Feijão é assim que se faz a comercialização. Muito bom. Desculpe, me engasguei aqui. Marcelo, só para a É gente... felicidade. Pois é. Só para a gente arrematar essa nossa conversa, eu queria trazer aí um tema delicado, que principalmente o produtor de feijão sofreu bastante com a mosca branca esse último ano. Como é que vocês aí no IBRAF estão avaliando a mosca branca e principalmente quais os cuidados são necessários aí, desculpe, com esse problema? Olha, a mosca branca ela tem momentos em que ela aparece com mais força, como foi esse ano, né? Segundo os estudiosos aí, o doutor Massaro, que a gente tem conversado bastante, tem levado ele para conversar com produtores, ele mostra que, sim, a gente tem aí um momento mais complicado quando você tem um clima mais seco. Quando você conversa daí, observa aí, assiste no Notícias o doutor Molion, você fica sabendo quando é que a gente vai ter períodos mais secos, né? Então, a gente já sabe que a mosca vai acabar aparecendo nesses momentos. A Ponte Verde, né, que eu não tenho capacidade, mesmo estudando isso e lendo e estando junto com todos eles, a lógica diz, nós temos que ter um vazio sanitário. Mas na prática, pelo que o pessoal tem me mostrado, né, nós conversávamos antes fora do ar, quer dizer, ela passa também no algodão, o algodão acaba sendo também aí uma ponte para a mosca branca. Ela na soja, no algodão ela traz prejuízo, na soja ela traz prejuízo também de produtividade. Também é uma ponte verde. Quer dizer, existem muitas pontes aí para mosca branca, principalmente quando existem esses atrasos de plantio também. Foi também um fator importante em 2024. Então, como a gente faz para poder enfrentar e minimizar o prejuízo que ela vai dar? Ela vai dar prejuízo, né? Como é que a gente vai minimizar isso? Existem as moléculas novas que estão sendo lançadas aí de inseticidas, né? Existem empresas multinacionais que estão lançando novas moléculas, né? Observar como elas estão se comportando é importante. Existem produtos biológicos que, somados a essas moléculas novas, podem também ter um efeito importante. E existe, né? O Dr. Massaro, a gente teve com ele num evento essa semana passada em Cristalina, mais de 240 produtores lá, foi um evento fantástico, muito gostoso, né, uma noite muito 10, e a gente falou também sobre a mosca branca, o doutor Massaro fez uma palestra lá e colocou à disposição dos produtores 50 anos de pesquisa em mosca branca. Vá gostar de mosca, sim, né, no Brasil. Então, ele colocou para os produtores que, eu lembro bem assim, o pessoal deu risada, né? Em época de mosca branca, em período de pressão maior, você não entra numa lavoura sem uma lupa. E ele disse ainda qual é que tem que ser a lupa, porque você tem que enxergar
né, os ovinhos daquela mosca branca lá no começo, para você conseguir minimizar esse problema. Então, a gente levou isso no Pulse Day de Cristalina, com apoio da Aliança. Vamos agora para Patos de Minas, com apoio da Fufu Sementes. E lá a gente vai novamente ter o doutor Massaro, muito conhecido dos produtores, mas a gente vê assim que os produtores ficam em silêncio. Se uma mosca branca voar, naquele momento ela morre porque o pessoal pega. Né? 200 e tantas pessoas, aquele silêncio. Então, por que acontece isso? Porque o produtor precisa levar em consideração, rememorar, né, como é que combate esse bichinho e ainda saber quais são as novas tecnologias que tem para fazer isso. Muito bem. Ou seja, estamos entendendo a mosca branca para, de alguma forma, aí, evitar que ela traga prejuízos aí para as lavouras. Isso é muito importante, né, Marcelo? Difundir esse conhecimento aí, principalmente para o produtor estar preparado e não ter mais prejuízo, né? Porque a gente sabe que o prejuízo do produtor é o nosso objetivo, eliminar ele o máximo possível. Por isso a gente, como IBRAF, leva, né, junto com as empresas, né, que apoiam para que isso aconteça, leva essa informação diretamente lá no produtor. Está aqui o especialista, pergunte para ele. Está aqui o especialista, faz uma palestra, o especialista diz, se vocês têm dúvidas, vejam aqui, encontrem ali a solução. Olha, região tal fez isso, fez aquilo, o resultado foi esse. Tem produtor que levanta a mão, na minha área eu fiz isso, isso e isso e está dando certo. É assim que a gente cresce o conhecimento, né? Se não fosse isso, nós não teríamos mais feijão no Brasil. A mosca branca já teria detonado a mosca, o nematóide já vinha junto, já não tinha mais feijão. São essas pessoas, né, pesquisadores aí que somam esforços para produzir esse conhecimento. E aí, o que a gente precisa fazer? A conexão entre o que tem lá de conhecimento e o produtor. Por isso, os eventos do Pulse Day. Dia 3 em Patos de Minas, dia 10 em Mafra, Santa Catarina, dia 12 lá em Vacaria, dia 25 em Guarapuava. Né? Nós temos aí o circo do Pulse Day passando pelo Brasil, né? Muito bom. É assim que a gente começa a difundir as informações e, enfim, a trazer aí para o produtor as alternativas de uma produção mais eficiente. Meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, muito obrigado por trazer todas essas dicas aí de mercado. Aproveitem a valorização do feijão carioca, do feijão preto, mas cuidado lá na frente para não evitar que essa valorização de agora se transforme aí num excesso de oferta que vai derrubar o preço lá adiante. Atenção para as novidades que estão surgindo e entre elas o feijão branco do IAC que está sendo colocado a partir desse ano com sementes já à disposição do produtor e sempre participe quando tiver a oportunidade desses eventos onde você pode aprender principalmente novas técnicas, novas formas de controle, novos manejos. E o Marcelo destacou aí principalmente no que está acontecendo agora, que vai acontecer aí nos próximos dias em relação à mosca branca. Fique atento aí então para essa possibilidade. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre, Marcelo. Foi um prazer, obrigado. Um bom restante de semana a todos aí e dá-lhe feijão na hora do almoço. É isso aí. Grande Marcelo. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente, dando um show de informação, trazendo bastante informações aí relativas ao mercado do feijão e principalmente suas tendências. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.